Culto de missões, tem uma palavra encorajadora para mim, para você, para aqueles que estão nos visitando. Eu sou o pastor Antônio Júnior, vim lá do Pará junto com a equipe, me acolheram como filhos. E nós estamos aqui para somar com o reino, para construir uma poderosa igreja que por palavras, a igreja, a partir de hoje, São Luís tem uma palavra de Deus que nós seremos e já somos plataforma para as nações, amém? Dessa igreja sairão grandes avivalistas, dessa igreja sairão grandes pregadores. As nações aguardam essa igreja, em nome de Jesus, amém? Quero convidar a igreja a abrir ou acompanhar o texto que se encontra no livro de Josué, capítulo 5, a partir do verso 10 a 12. Você pode acompanhar, você pode abrir a sua Bíblia, que diz assim: estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Comeram do fruto da terra, e no dia seguinte à Páscoa, pães asmos e cereais tostados, comeram nesse mesmo dia. No dia imediato, depois que comeram do produto da terra, cessou o maná, e não tiveram mais os filhos de Israel, mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. Aleluia. Eu quero dar como tema nessa mensagem, nessa noite, esse tema aqui, ó. O maná cessou o maná. Essa palavra não é uma palavra apocalíptica, é uma palavra que nos encoraja. Há um porquê desse cessar desse maná. E nós vamos descobrir essa noite em nome do Senhor Jesus. Mas antes de falar sobre isso, mais propriamente daquilo que eu quero falar sobre os desertos da nossa vida, eu quero falar um pouco sobre o aspecto, sobre o maná. O que era o maná, queridos? O maná, em hebraico, quer dizer, o que é isto? Se fosse no Pará, se essa história se trouxesse no Pará, que isto? Os amazônidas perguntam assim, que isto? Mas o que era o maná? Foi um alimento celestial providenciado pelo próprio Deus, a fim de que seu povo não morresse no deserto. O maná apareceu como uma provisão para os israelitas durante uma época em que eles não podiam cultivar, porque ainda não havia chegado a terra que seria deles. Ou seja, enquanto o povo esteve no deserto, a alimentação, a provisão, o calor, a noite, a sombra de dia, as sandálias que não se acabavam, os sapatos, eu acredito que Deus nomeou anjos sapateiros, as roupas que não se gastavam, Deus proveu tudo. No deserto, Deus não deixou faltar nada. Mas, queridos, quando nós falamos dessa história, quando nós lemos sobre a história de Israel, e a história de Israel ela vai terminar na gente, aleluia, porque somos adotados, a nação escolhida continua sendo Israel, nunca vai mudar isso, porém nós fomos adotados, aleluia. E glória a Deus por isso, que um dia Ele nos adotou como filhos. E pela tradição judaica, o filho adotado é mais amado que os biológicos. Somos amados por Deus, ricamente amados por Deus. E eu quero falar sobre os aspectos da fidelidade de Deus. Porque o que é fidelidade, queridos? É aquela pessoa que tem constância nos compromissos assumidos com outros. E se nós formos ver na história, Deus faz um compromisso, faz uma aliança com Abraão. Deus tira Abraão da terra dele, da terra de Ur dos Caldeus, e leva ele para uma terra que ele não conhece. Já falei outra vez, Deus não dá um GPS ou um lugar específico. Deus fala, só vai. E ele vai. E ele obedece plenamente à voz do Senhor. Eu quero falar sobre o primeiro aspecto da fidelidade de Deus, que é o cumprimento da sua palavra. A palavra do Senhor, ela não volta atrás. A palavra do Senhor, uma vez que Jesus, que Deus fala ao meu e seu respeito, aquilo que Ele fala se torna lei. Queridos, os 613 mandamentos contidos na lei mosaica, elas não foram revogados. Em Jesus se cumpre através de nós. Porque quando chegar o dia de nós sermos julgados,
nós seremos representados pelo nosso advogado fiel. O juiz perfeito, aleluia. Através dele será cumprida. Nisso se manifesta a graça do Senhor. E glória a Deus por isso. Então, Números 23, 19 diz: Deus não é... Olha, essa versão NVT é legal. Deus não é homem para mentir, nem ser humano para mudar de ideia. Alguma vez ele falou e não agiu? Alguma vez prometeu e não cumpriu? Esse é o nosso Deus. Deus verdadeiro, Deus que não mente, o Deus que cumpre com a sua promessa. E havia uma promessa feita a Abraão. O Senhor Deus, Ele é um Deus de aliança, é um Deus fiel para cumprir, amém, aleluia. Deuteronômio 7:9 diz: reconheçam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é de fato Deus. Ele é Deus fiel, que cumpre por 1000 gerações a sua aliança de amor com todos os que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Aleluia! Ele cumpre ele é fiel para cumprir. O exemplo que nós podemos dar é de Abraão. Abraão cumpre na aliança. Aliás, Abraão creu na aliança. Abraão ele viveu esperando. A palavra do Senhor diz em Romanos 4:18: Abraão esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo o que lhe fora dito. O que Deus falou a Abraão, assim será a sua descendência. Deus fala a Abraão: Abraão, sai da tua tenda. Abraão, conta as estrelas. Abraão, conta as areias. Assim será a sua descendência. Aleluia. E nós estamos aqui. Sabe, queridos, Deus cumpre. Abraão, ele lutou contra a esperança, pois vivia de acordo com o que o Senhor lhe prometera. Qual as promessas que você tem sobre a sua vida? Viva sobre elas. Viva sobre aquilo que Deus falou ao seu respeito. Viva sobre aquilo, queridos. Essa é uma das lições que nós aprendemos. Que quando nós vivemos para Deus, nós vivemos com um propósito. Nós vivemos para a glória dEle. E nós vamos romper para a glória dEle em nome do Senhor Jesus. Então, por isso, foi chamado Pai da fé. Porque foi além das suas limitações. Ele creu, mesmo quando não havia nenhuma esperança. Isso lhe foi imputado como justiça, queridos. Abraão creu, e Abraão permaneceu, queridos. Aleluia. Outro aspecto é que o maná, Josué capítulo 5, verso 12, o maná só cessou quando o povo atravessou o Rio Jordão. E aí tem um porquê. O Espírito Santo comecei a perguntar: Senhor, mas por quê? Tem algo aqui, né? E depois daqui a pouco nós vamos chegar nesse ponto. Mas o maná ele só cessou quando os filhos de Israel atravessaram, quando eles comeram do fruto da terra prometida, quando eles provaram daquilo que é a promessa, aleluia, aquilo que Deus havia prometido há anos, há séculos atrás a Abraão, agora se cumpre naquele tempo. Eles atravessam o Jordão, eles vão até o lugar, eles vivem, começam a usufruir da terra. Então, outro aspecto que eu posso citar aqui é o aspecto da fidelidade. Deus é fiel para perdoar, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Primeira carta de João 1:9 diz assim: mas se confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, aleluia, para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Louvado seja o nome do Senhor. Ah, se não fosse o amor dEle. Ah, se não fosse o perdão do Senhor sobre nossas vidas. O que seria de nós? O que seria das nossas vidas, da nossa família? O que seria de tudo, queridos? Então, Ele nos amou. Mas para nós, queridos, agora que eu quero entrar propriamente na palavra. Para nós cristãos, o que é o deserto? O que é o deserto para o cristão, querido? Porque nós estamos aqui aprendendo a história de um povo que, quando passou o período do deserto, conquistou tudo aquilo que Deus tinha colocado. O que fez um povo que sabia só fazer tijolos numa superpotência militar? O que aconteceu naquele deserto que fez aquele povo se tornar um povo, queridos? E eu vou abrir uma parêntese aqui. Se você for dar um Google
nas principais capitais do mundo, tem uma família judia que é poderosa. Deus ainda libera prosperidade sobre aquele povo, e aonde eles chegam, eles são prósperos. Se você for tecer a história do centro de São Paulo, quem constrói são os judeus. Ali toda a parte empresarial, ali, os judeus, eles tomam conta dali, gente. A parte têxtil, são eles que tomam conta em São Paulo. Há uma promessa de prosperidade aonde eles chegarem. Aonde eles chegarem. Eu até preguei sobre isso no Tadel, né, que quando eles são expulsos de Roma, eles vão ser construtores, eles constroem, eles começam a progredir onde eles chegam. Mas voltando para cá, para nós cristãos, o que significa o deserto? O deserto, ele é a escola de Deus. É no deserto, assim como nós precisamos passar pela escola natural, aprender as ciências, para que no futuro venhamos a prestar um concurso, ou a criar o nosso próprio negócio, nós precisamos passar pela escola de Deus, porque somente na escola de Deus que nós vamos aprender de fato o que Deus quer das nossas vidas. Para que de fato Deus nos criou nessa geração. Eu quero dizer uma coisa para você, igreja: o deserto não é para a minha nem para a sua morte. O deserto, mas sim para o nosso aprimoramento. É no deserto que nós somos aprimorados. É no deserto que a nossa fé, ela passa por um processo de maturação. É no deserto que Deus, ele nos prepara para um novo que virá sobre a sua vida. É no deserto. Eu passei anos perguntando para Deus, por que 40 anos? Por que 40 anos no deserto? Porque se você for pegar uma linha, sua Bíblia deve ter um mapa lá, né, da travessia do Mar Vermelho até a terra de Canaã, aproximadamente 45, 50 dias no máximo a pé. Isso se tornou 40 anos. Por quê? Mas será que Deus é mau? Será que Deus queria punir aquele povo? Não. É porque aquele povo precisava passar por um processo. Aquele povo precisava passar por um processo da retirada de 400 anos vivendo numa terra que não adorava Ele. 400 anos de uma cultura que foi impregnada no meio deles. E Deus precisava peneirar aquele povo. E Deus precisava cuidar daquele povo. E Deus precisava tornar ele uma nação única. Todos os povos do mundo naquele tempo tinham um rei. O rei daquele povo era Deus. E Deus governava aquele povo. E Deus começou a cuidar daquele povo de uma forma diferente. O deserto, ele nos torna pessoas aptas e inabaláveis diante das adversidades. Falei hoje pela manhã um exemplo. Se você for, o exemplo de que você nunca vai ouvir no noticiário ou num jornal, e assim, uma notícia assim: olha, achamos um bando de corça que morreu no deserto de sede. Você nunca vai ouvir uma notícia dessa. A corça é um cervo pequeno que ela vive no deserto. A corça, pela diversidade do ambiente que ela vive, a corça aprendeu a cheirar a água, a sentir o cheiro da água a quilômetros de distância. E aonde tem o cheiro da água, a corça vai. Isso fala daquilo que nós precisamos buscar em Deus, amém? Buscar a fragrância de Deus todos os dias. Saber buscar a glória, a face dEle todos os dias. A corça nunca vai morrer de sede no deserto, porque ela aprendeu a viver diante das adversidades. A corça não vai ficar em posição fetal chorando, esperando que alguém leve água para ela. Ela vai atrás da água. Ela decide ir atrás da água. Ela decide ir atrás. Ela decide vencer os desafios. Então, queridos, o deserto nos torna pessoas mais fortes em relação aos combates da vida. Eu coloquei também outro exemplo. Se você pegar um animal da selva, da floresta amazônica e colocar no meio de um deserto, não dura um dia. Mas faz o contrário, pega um animal, uma serpente que vive lá no deserto e coloca na Amazônia. Vai fazer festa, meu irmão. Porque se lá ela conseguia progredir, imagina num lugar onde tem muita fartura, muita comida para ela. Então, queridos, o Senhor está te preparando para um campo de batalha, para você não retroceder, queridos. O deserto é um lugar que nós vamos vencer, que nós vamos romper. E no deserto nós não estamos só, queridos. Ele está conosco todos os dias. O povo não esteve abandonado, vagando a esmo no deserto.
Deus estava cuidando deles 24 horas por dia, cuidando do caráter daquele povo, cuidando daquilo que Deus queria prover no espiritual, no social. Deus queria mudar a história daquele povo. E foi no deserto que Ele escolheu: vamos passar 40 anos e vai chegar a formatura de vocês. E quando chegar a formatura de vocês, vocês vão conquistar. Vocês vão ser liberados para conquistar. A palavra do Senhor diz que quando o povo do Senhor marchava, os povos ao redor tremiam. Tamanha era a presença do Senhor naquele povo. Tamanha era a presença do Senhor, queridos. Então, nós precisamos passar. Por que precisamos passar pelo deserto? Porque é no deserto que passamos a nos conhecer. É no deserto que aprendemos a lutar com as armas de Deus. Veja bem, um povo que vivia 400 anos, viveu escravo. Alguns lidavam com animais, outros lidavam com produção de tijolos. Eles não tinham tempo para aprender a lutar. E nem tinham permissão também para isso. Porque se for pegar pela história, o que foi que causou medo na cúpula do reinado? Olha, eles são um povo muito grande. Se eles descobrirem que se eles se rebelarem ele pode nos dominar, acabou para nós. Então vamos eliminar os homens, vamos matar os bebês. Tentaram de várias formas, mas não conseguiram. A palavra do Senhor diz que era um povo extremamente fértil. Elas tinham seus filhos sozinhos. Pensa. Nem parteira precisava. Então, queridos, Deus fez isso. Sabe, Deus tira aquele povo e começa um processo. Então, 2 Coríntios 10, 4 fala assim: usamos as armas poderosas de Deus, não as armas do mundo, para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. O deserto aqui era físico, hoje o nosso deserto está aqui. O nosso deserto é um deserto emocional, queridos. Quando o Espírito Santo ele começou a falar a respeito disso comigo, sabe, queridos, eu comecei a ser moído naquela sala ali atrás. Porque que nós aprendemos que o deserto, ou antes o deserto era um deserto físico, hoje é um deserto emocional, queridos. São as lacunas que nós precisamos preencher, são coisas que nós precisamos abandonar, queridos. A palavra do Senhor diz: usamos as armas poderosas de Deus. Só no deserto aquele povo aprendeu a usar o instrumento bélico. Aquele povo aprendeu a lutar. Aquele povo aprendeu a se organizar como um exército. Mais tarde você vai ouvir a história dos gatitas. Pense nos caras top. A tropa de elite. Mas aqui, nesse momento aqui da história, Deus começa a ensinar aquele povo a ter uma nova perspectiva da vida. É no deserto que Deus amplia a nossa visão, queridos. É no deserto que nós aprendemos a ver aquilo que antigamente não conseguíamos contemplar. Agora Deus lhe dá a possibilidade de ver tudo aquilo que há a ser conquistado por mim, por você, queridos. Dizer uma coisa para vocês: se Deus está nos capacitando para um tempo, é porque nós estamos em guerra, queridos. Eu falei pela manhã, se você está vivendo uma vida cristã, você não está sendo tentado, você não está não está vindo coisas contra você, queridos, duas coisas: ou o diabo se converteu, ou você não está também lutando na onde deveria lutar. Porque não é comum, queridos, não é comum você passar o dia e não ser tentado por nada. Queridos, nós fomos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ele nos tirou de um lugar de trevas e nos colocou no reino dele. Você acha que Satanás ia deixar isso barato? Você acha que o nosso inimigo ia deixar isso barato? Ele veio para matar, roubar e destruir. Então, queridos, comece a desconfiar, sabe? Comece a desconfiar de um evangelho, sabe, engraçado. Comece a desconfiar de um evangelho sem a graça. Comece a desconfiar de um evangelho que tudo pode. Isso não é evangelho. Sabe, o Senhor nos chamou para vivermos o padrão que Ele designou para cada um de nós. E no deserto aquele povo aprendeu a duras custas a obedecer à lei do Senhor. Não está aqui, mas o Espírito Santo está mandando eu falar.
O povo atravessa o deserto. O povo vê tudo o que aconteceu. O povo atravessa o Mar Vermelho, seco. Estava seco, não, nem molharam as sandálias, porque Deus não queria que os sapatos molhassem e passaram. E aí Deus faz eles atravessarem. Aí, dias depois, o povo faz um bezerro de ouro. Deus fala assim: Moisés, desce. Aí Deus joga essa responsabilidade para ele: o teu povo pecou. Teu povo pecou, desce porque eles já se desviaram dos olhos de mim. A palavra do Senhor diz que porque a lei do Senhor foi quebrada. Literalmente, a tábua ele jogou com indignação quando viu aquilo. Quando a lei foi quebrada, quando o princípio da lei foi quebrada, gera morte. 20 mil morreram naquele dia. A morte, a quebra da lei gera morte. E foi por isso que Jesus morreu por nós. Porque nós precisávamos cumprir a lei e não era possível cumprir a lei. Humanamente falando, não, queridos. Então, fomos alcançados pelo benefício do sacrifício da cruz, do Calvário, amém? Amém, igreja? Jesus morreu por mim e por você. Mas todos os dias somos convidados ao combate. Todos os dias nós somos convidados a desembainhar nossa espada, a embraçar o nosso escudo da fé, a vestir, a colocar o capacete da justiça, aleluia, a nós colocarmos a couraça da justiça, na verdade, o capacete da salvação. E queridos, eles mandam nos colocarmos os sapatos da pregação do evangelho da paz. Ele nos faz vestir todos os dias, porque há combate, igreja, há combate a ser travado todos os dias. Todos os dias. Eu quero falar aqui sobre 5 lições que nós podemos aprender no deserto. A primeira lição que nós aprendemos no deserto, queridos, eu creio que estou falando aqui uma lição de vida. Eu não estou pregando aquilo que me disseram, eu estou pregando aquilo que eu vivo. Todos os dias da minha vida. E a primeira lição que o meu deserto me ensinou foi a depender de Deus. Todos os dias da minha vida. Me converti e vim para Cristo. Meu primeiro deserto duraram 5 anos. 5 anos as pessoas chegavam comigo: Júnior, eu não sei o que Deus tem contigo. Eu falei: eu também não. Um dia eu vou descobrir, mas eu decido permanecer. Um dia, quando chegaram comigo e falaram assim: e aí, Júnior, como é que vai ser, cara? Tu vai para lá. Depois eu pedi perdão para essa pessoa. Mas tu vai para lá. E se tu adoecer? Eu falei: cara, não é possível que naquele lugar não tenha hospital. Não é possível. Falei: Monte Alegre tem, cara. Para com isso. Mas ao mesmo tempo eu lancei uma palavra para ele. Falei: cara, não estou indo para viver acamado em uma cama de hospital. Deus está me chamando para uma grande obra. Deus está me chamando, me dando oportunidade. Cheguei aqui, não tinha amigos. Olha o que Deus me deu. E olha o que Deus tem feito por nós. Pastor de São Luís, 11 anos. Depois eu vou chegar num ponto aqui, mas eu quero ler aqui Deuteronômio capítulo 8, de 2 a 4. Em um dos meus desertos eu li esse texto. E diz assim: recorda-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus, teu Deus, te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os meus mandamentos.
Ele te humilhou, Ele te deixou ter fome e te sustentou com um maná que tu não conhecias, nem teus pais conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem te inchou o teu pé nestes 40 anos. Deus vai te colocar no colo no deserto. Deus vai cuidar de ti, mas há situações que nós precisamos viver, queridos. Ninguém morreu de fome no deserto. Deus cuidou de tudo. As sandálias não se acabaram, as roupas não envelheceram. Deus está cuidando de você. Eu não sei o qual deserto você está passando, mas Deus está cuidando de você. Deus não vai deixar você morrer, porque Deus tem um grande propósito para você, queridos. Deus tem um propósito para a tua vida, para a tua casa. Para muitos, o deserto é um lugar de morte e sequidão. Porém, para nós cristãos, é um lugar de alinhamento de propósito para o evangelho da paz. Conta a história que um dia um grupo de peixes, um cardume, chegou com um rio e falou bem assim: olha, rio, nós estamos aqui, fizemos uma reunião aqui, e nós já te conhecemos, nós já fomos até o nascente, já chegamos até o final, e nós decidimos que o espaço está muito pequeno para nós. Nós queremos ir além. E nós queremos dizer que nós vamos sair de ti, rio, hoje. Já está tudo certo, nós viemos aqui só te avisar mesmo, mas nós vamos sair, nós vamos embora. O rio, vendo aquela situação, olhou para eles e falou: olha, vocês não podem fazer isso, porque se vocês saírem de mim, vocês vão morrer. Diz a história que aquele cardume, com muita indignação, começou a falar: está vendo? Ele ainda é soberbo, ainda diz que ele que nos sustenta, olha, e tudo mais. E aquele cardume começa a pular peixe a peixe. E o rio, sem poder fazer nada, vê todo aquele cardume morrer. Quando eu deixo de ser provido pelo rio de Deus, quando eu saio da onde de fato eu nunca deveria sair, eu morro, queridos. Quando eu deixo de depender de Deus, quando eu guio meus olhos para outras coisas que não é para Deus, coisas que não vão trazer sustento para mim, eu morro. Eu saio da onde de onde eu nunca deveria ter saído. Queridos, o rio ser sustentado por Deus, sabe, a palavra do Senhor diz, João 15:4, palavra do próprio Jesus: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês, pois assim como o ramo não pode produzir fruto se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Em Jesus, ligados em Jesus, sendo alimentados por Ele 24 horas por dia. Segundo o exemplo que nós aprendemos no deserto, é descobrir o que é essencial. Eu quero aqui tomar como exemplo o exemplo do João Batista. João Batista vivia e pregava no deserto, queridos. Sua vida não era assim, na verdade era muito simples, né? Sem comodidades como roupas bonitas ou comida variadas. Mas ele não precisava dessas coisas, queridos. Ele entendeu que sua missão era mais importante do que todas essas coisas. Ele estava ali, João Batista, ele sabia o que era essencial, queridos. João Batista sabia que ele precisava ter comunhão com Deus 24 horas. João Batista aprendeu o que é essencial, queridos. João Batista aprendeu. Eu não estou falando aqui, queridos, pastor, que isso quer dizer que o que eu tenho não agrada a Deus. Não, Deus, Ele se alegra na prosperidade dos seus, amém? Deus, Ele quer que você viva uma vida plena mesmo, abundante nessa terra. Porém, a presença dEle é indispensável.
A presença dEle nas nossas vidas é aquilo que nós precisamos buscar todos os dias. Isso fala de quê, queridos? Que vamos passar pelo deserto com o suficiente para vivermos, para quando atravessarmos o Jordão da nossa vida, nós possamos viver, usufruir de tudo aquilo que Deus tem para mim e para você. O deserto é um lugar de amadurecimento. Deus não vai entregar a sua igreja a meninos irresponsáveis. Deus, Ele está treinando a sua igreja para avançar como homens e mulheres, marchando em direção daquele que é o autor e consumador da nossa fé. Aleluia! Aquele dia chegará que nós vamos olhar nos olhos dele, queridos, porque nós decidimos viver por eles nesse tempo. Estaremos lá, todos nós, aleluia. Cada um de nós, missionários que viemos do Pará, se pudesse subir aqui, né? Não dá tempo, o culto ia terminar de manhã. Mas todos nós passamos nossos desertos aqui. E o que seria de mim se não fosse os desertos de Deus da minha vida? O que seria de mim, queridos? O que seria da minha família? Eu fui forjado no deserto de Deus. O homem que eu sou hoje, eu sou porque Deus me forjou no deserto. Eu decidi viver os processos de Deus da minha vida. Eu decidi me calar. Eu decidi simplesmente me calar e deixar Deus me ensinar, queridos. Às vezes nós queremos falar, não é tempo de falar, no deserto não é tempo de falar. No deserto é tempo de aprender. E não tem como você aprender quando você fala. É tempo de calar o coração. É tempo de aprender a ouvir a voz do Espírito Santo que todo dia está gritando no teu ouvido. Todos os dias. Todos os dias o Senhor está gritando para você. E às vezes queremos falar. Isso não está no esboço. Eu estou falando para a igreja. É tempo de ouvir. É tempo de parar para ouvir a voz do Espírito Santo, igreja. É tempo de ouvir. Passamos e somos frutos disso. Alguns voltaram por questão de saúde, mas estão servindo ao Senhor alegremente onde eles estão. Sabe, mas nós decidimos permanecer, queridos, tempo que nós passamos. Pastor, eu tenho uma frase, né? Se você julga o meu presente, não me julgue pelo meu presente, porque você não conhece o meu passado, né? Nesse sentido, queridos, nós queremos dizer que todos os dias das nossas vidas, nós decidimos colocar a nossa vida na inteira dependência de Deus. No tempo na qual nós ainda era um bebê, nós decidimos semear no reino de Deus. Essa igreja decidiu construir uma outra igreja quando essa aqui ainda estava em construção. Então, queridos, os nossos desertos foram um tempo de Deus para nossas vidas e continuamos aqui de pé, firmes e fortes. O outro ponto que eu aprendo no deserto é vencer as tentações. É aqui eu quero falar do grande, maravilhoso, cheiroso Jesus Cristo de Nazaré. Jesus, antes de começar o seu ministério, ele é levado. Aí é um entendimento importante da palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz que o Espírito Santo levou Jesus para o deserto. Jesus não foi só para o deserto. Jesus não estava só no deserto. O Espírito estava ali com ele. Sabe, Jesus passou por todas as provações possíveis. Jesus não pecou. E quando Jesus sai de lá, Jesus começa o seu ministério forte, com fogo, poderoso, que alcançou até nós. Então, queridos, se Jesus precisou passar pelo deserto, que dirá nós? Se Jesus precisou passar por um tempo no deserto, não porque ele não sabia quem ele era, mas a sua humanidade precisava saber. Mas o Jesus ser humano precisava passar por aquilo. Outro ponto que eu aprendo no deserto é a resolver os meus problemas.
No deserto nós aprendemos que não dá para olhar para um lado e para o outro. Não dá para reclamar. No deserto ou você faz ou você morre. No deserto ou você anda, ou você vive para Deus, ou você vai perecer no deserto, queridos. Quando Elias foi ao deserto, ele não estava bem, queridos. Ele tinha realizado milagres incríveis diante de todo o povo de Israel. Em vez de um grande avivamento, Elias foi ameaçado de morte, queridos. Queridos, Elias pediu para morrer no deserto. Tamanha era a dor de Elias. Tamanha era a angústia de Elias. E a palavra do Senhor diz que Deus leva a Elias a um monte e começa a mostrar uma nova perspectiva para Elias. Elias é restaurado e quando Elias sai de lá, Elias vai fazer a vontade de Deus. Sabe, queridos, muitas das vezes nós estamos ali vivendo, guerreando só. Mas Deus está aí do nosso lado esperando que nós venhamos a perguntar para Ele: Deus, é isso? Eu vou para ali? É isso para mim fazer? Deus deseja isso de cada um de nós, queridos. E é no deserto que nós aprendemos a resolver os problemas. Nós aprendemos, sabe, quando eu estou no deserto, quando eu aprendo a resolver meus problemas, sabe, eu descubro que eu não tenho tempo, para ressentimentos. Eu decido viver, independente das circunstâncias, independente daquilo que dói, eu decido viver para Cristo, eu decido caminhar, sabe, queridos, 26 anos da vida eu perdi, eu não tenho tempo para ficar chorando, magoado por um ou outro. Eu decido logo perdoar e seguir minha carreira. Eu decido viver a minha vida, queridos, porque eu não tenho mais tempo para isso. Muita coisa eu deixei de fazer porque passaram-se muito tempo. Mas eu declaro que essa igreja irá além daquilo que nós chegamos. Nós vamos mais além em nome do Senhor Jesus. Pela graça do Senhor Jesus. E o quinto ponto que eu aprendo é ter esperança. No deserto nós aprendemos a ter esperança. Nos 40 anos do povo de Israel, sabe, que vagou no deserto, houve 2 homens que permaneceram. Josué e Caleb estavam ali, permaneceram. Toda aquela geração foi embora e eles entraram. E eles, sabe por quê? A palavra do Senhor diz que quando os espias voltam, quando eles vêm trazendo todos os frutos da terra para mostrar para o povo, sabe, eles falam com ousadia: olha aqui a terra é boa e tudo mais. De repente um grupo vai dizer: olha, é boa a terra, porém lá tem gente que nós parecemos gafanhoto perto dele. Olha só o tamanho. Aí mente, hein? Era gafanhoto, olhávamos assim, gente. As pessoas, a palavra do Senhor diz que Josué e Caleb rasgaram suas vestes de indignação diante de tudo aquilo. Sabe, eles estavam ali, eles sabiam que Deus iria prover tudo. Eles eram testemunhas oculares do que Deus estava sustentando ele todo esse tempo. E aquela geração toda pereceu, queridos. Queridos, ter esperança em Deus, sabe, Deus leva aqueles 2 homens a entrar na terra prometida. Josué vira líder daquele povo e Caleb vira um guerreiro que aos 80 anos ainda tinha força para entrar e voltar de uma batalha. Cabra macho. Vigor de Deus sobre a sua vida, querido. No deserto nada teu perecerá, aleluia. Você prevalecerá, você vencerá, você sairá maduro, queridos. Logo depois que passamos pelo deserto da nossa vida, Deus coloca uma muralha de Jericó na nossa frente e fala: derruba. Agora marche, povo, agora marche, queridos. Não é fácil. Eu estou falando de uma muralha que no muro externo tinha 12 metros de espessura e o muro externo 4 metros. Os dois tinham os muros tinham 10 metros de altura. Era o orgulho daquela cidade. E Deus vai lá e faz assim. O povo decide marchar. O povo decide cumprir a vontade de Deus.
o povo obedece. O processo do deserto para o povo judeu foi o seguinte, queridos. Deus tira um povo que já estava vivendo há 400 anos no deserto, escravos, os torna uma nação, sabe, totalmente dele, dependente dele, e os transforma em um povo conquistador, queridos. De escravos a conquistadores. 40 anos foram suficientes para Deus fazer isso. Eu não estou falando que o teu deserto vai durar 40 anos. Pode ser que Deus te tire do deserto ainda hoje, aleluia. Mas eu quero dizer uma coisa, é necessário viver no deserto. Para quando, sabe por que Deus faz isso? Porque logo, sabe, era necessário o povo passar 40 anos no deserto. Sabe por quê? Há coisas que precisam ficar no deserto. A vida, as situações que nós vivemos no passado que precisa ficar no deserto. Sabe, nós somos conduzidos ao tempo da maturidade no deserto, queridos. E é assim que nós vamos vencer, como homens e mulheres maduros no Senhor. Hebreus capítulo 12, verso 1 diz: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunho, desembaraçando-nos de tudo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Deixe no deserto tudo aquilo que precisa deixar. No deserto não dá para andar com bagagem. Nós vamos morrer no deserto com bagagem. Ande no deserto dependendo exclusivamente daquele que pode te prover. Em nome do Senhor Jesus.